tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho. Vamos para mais uma aula? Ótimo! Hoje vamos estudar ciências, o solo. Esse assunto está na página 28, na página 29, na página 30. Lembrando que eu vou resolver com vocês alguns exercícios também, ok? E o que é solo? O solo é a parte mais sólida, mais durinha da camada chamada crosta terrestre, a camada do nosso planeta Terra, tá? O solo é onde nós pisamos, onde nós plantamos, onde nós construímos. E a crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, do nosso planeta Terra. E como o solo se formou? Como o solo surgiu? Com o passar do tempo, as rochas foram se desgastando e se juntando com restos de animais, restos de vegetais e formando o solo. O solo, nós temos que cuidar bastante, muito bem dele, porque é nele que nós plantamos, é nele que nós andamos e é nele que nós fazemos as nossas construções. Você sabe o que é o subsolo? O subsolo é a camada que está na crosta terrestre, mas que está abaixo do solo. O solo e o subsolo está abaixo do solo. E o que é que nós podemos encontrar no subsolo? O que nós podemos encontrar de diferente no solo e no subsolo? No subsolo nós podemos encontrar alguns minerais como ferro, cobre, ouro e alguns combustíveis como o petróleo e o carvão mineral. Lembrando que do petróleo se origina o combustível chamado gasolina, que a maioria dos carros funciona ou a gasolina, ou a álcool, ou ao diesel, ok? Tem uns também que funcionam a gás natural, mas não é tão raro, tão comum você achar um carro com gás natural. A maioria dos veículos vai ser abastecido com gasolina, ou com álcool, ou com diesel, ok? Então, o solo é a camada mais sólida, mais dura, mais externa da crosta terrestre, e o subsolo é a camada que fica abaixo do solo. É no subsolo que nós encontramos os minerais que eu acabei de mencionar para você. Agora nós vamos estudar alguns tipos de solo. Existe o solo permeável, o solo impermeável e o solo umífero. Vamos estudar cada um deles? Vamos lá? Um exemplo de um solo permeável é o solo arenoso. O solo arenoso tem sua composição, ou seja, ele é formado por grãozinhos de areia que facilitam a passagem da água. Por isso diz que ele é um solo permeável. Ele é um solo que precisa ter perto um poço, alguma fonte de irrigação para poder estar sempre molhando ele, já que ele não acumula água. Ele é um solo seco, mas ele é permeável porque ele permite a passagem da água. Um exemplo de um solo impermeável é o solo argiloso. A sua composição, a argila, não permite que a água passe com tanta facilidade. Então a água se acumula. Esse solo argiloso ele precisa ser drenado. A água precisa ser retirada dele porque ele consegue acumular, reter bastante água. E o solo umífero, também chamado de solo de terra preta, é um solo que é cheio de humus, que é um solo fértil, um solo rico em proteínas, em materiais orgânicos, restos de vegetais e de animais, e faz com que ele se torne muito bom para a plantação. E você sabe o que são lençóis de água? Não. Os lençóis de água são as águas acumuladas embaixo do solo, E esses lençóis de água é onde as pessoas perfuram poços para poder irrigar a plantação e alguns tipos de solo. Vamos resolver alguns exercícios? Vamos lá! Vou resolver com vocês a página 30. A página 30, o primeiro quesito, ele vai para casa. Leia o texto a seguir. São a alternativa A, B e C. Você vai responder em casa com a ajuda de mamãe e papai. Vou responder com você o segundo, o terceiro e o quarto quesito que diz. Segundo, assinale a opção que corresponde ao material extraído do subsolo utilizado para a fabricação de combustíveis. É o ouro, o petróleo, a água ou pedras preciosas? É o petróleo. Do petróleo se origina a gasolina. Então vamos marcar aqui, petróleo. Terceiro,
Marque V para verdadeiro e F para falso. Temos 4 alternativas. Primeira alternativa: acúmulo de lixo não causa problemas no solo? Falso, causa sim. Coloca aí, falso. Segunda frase: a ação do homem pode contribuir para a degradação do solo? Sim, degradação, destruição do solo. Sim, verdadeiro. Opa, deixa eu pegar outro piloto. Terceira frase: a drenagem ajuda a irrigar o solo? Falso, a drenagem ela retém, ela retira, não é nem retém, ela retira a água do solo. E a última frase: o solo é a camada mais superficial da terra, é a mais externa da terra? Verdadeiro, tá? Então fica falso, verdadeiro. Quarto quesito: assinale as alternativas corretas. O que é o subsolo? Letra A. É a camada onde encontramos várias plantações? Não. É a parte superficial do solo rica em matéria orgânica? Não. É a camada da crosta terrestre encontrada logo abaixo do solo? Sim, ó, solo, subsolo, abaixo. Marca um xizinho na terceira alternativa. Aí eu venho para a letra B. Os lençóis de água. O que são os lençóis de água? Se formam sobre os solos argilosos? Não. São formados pela água da chuva que penetra no solo? Sim. São formados pela matéria orgânica dos solos de terra preta? Não. Marca um X aqui, ó, na segunda alternativa. Vamos para a página 31. Vou responder mais algumas questões. O quinto quesito diz o seguinte: o subsolo é uma fonte de recursos para o ser humano. Vamos explicar essa frase. Por que o subsolo é uma fonte de recursos para o ser humano? Porque no subsolo nós encontramos alguns materiais como o ouro, como o ferro, e encontramos o petróleo, que dele se origina o combustível gasolina. Vamos lá colocar? Por que, né, o subsolo é uma fonte de recursos para o ser humano? Porque, resposta, porque junto sem acento, no subsolo encontramos recursos como o ouro, o ferro e o petróleo. Daí o subsolo ser tão importante para nós. Aí o sexto quesito diz: observe as falas e encontre a solução para tornar cada um dos solos mais produtivos. Aí a primeira imagem tem: este solo está seco, falta água. O que a gente precisa fazer num solo seco? Nós precisamos irrigar o solo. Coloca aí embaixo: irrigar o solo, tá? Embaixo da primeira imagem. Segunda imagem: nesse solo há muita água, existe muita água. Quando um solo tem muita água, um solo impermeável, nós temos que drenar, retirar aquela quantidade de água. Então coloca aí: temos que drenar. Drenar o solo. Ok, amores? Sétima questão diz: observe as duas figuras e classifique cada uma de acordo com o tipo de solo. A primeira imagem é um solo, né, com areia, um solo meio seco, é um solo arenoso. A imagem A, coloca aí, é um solo arenoso. E a imagem B é um solo argiloso. Coloca aí, imagem B, solo argiloso. Aí, continua fazendo algumas perguntinhas. Qual dos solos acima é considerado permeável e por quê? Lembra que eu falei que o solo arenoso é um exemplo de solo
permeável porque ele não acumula água. Coloca aí, aqui embaixo, ó, solo A, um solo arenoso, ele é permeável, pois não acumula água. Pois não acumula água. Aí a questão continua. Escreva as características de cada solo no espaço indicado, solo A e solo B. Característica do solo A: possui uma maior quantidade de areia, por isso é um solo arenoso e não acumula água. Possui uma grande quantidade de areia e não acumula água. E o solo B, o solo argiloso, ele acumula água e é um solo impermeável que precisa ser drenado. Vamos lá? Possui uma grande quantidade de argila, acumula água e precisa ser drenado. Olha só, amores, para casa vai a página 30, a primeira questão, e a página 32. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo, bom final de semana. Tchau!